E aí, meu irmão, tudo na paz? Eu quero fazer uma pergunta a você. Por que você vai para a igreja? Por que você serve a Cristo? Por que realmente você está trilhando no caminho? Por que eu digo isso? Porque nós temos algumas passagens da Bíblia que nos revelam que algumas pessoas, elas simplesmente foram até Jesus por motivos diferentes. Por exemplo, a Bíblia diz que Judas, ele seguia Jesus. Mas quando nós observamos o contexto da vida de Judas, nós observamos que Judas, ele segue a Jesus com o intuito de ter uma vida melhor. Você vê que ele segurava a bolsa, diz a Bíblia que ele segurava a bolsa, né, a bolsa de dinheiro, que arrecadava lá o dinheiro das ofertas e tudo mais. Então, observamos no contexto geral que Judas, ele simplesmente queria ter em Jesus uma vida melhor. Seria esse motivo que você está seguindo a Jesus? Pare e pensa. Outro motivo de pessoas que seguiam a Jesus, por causa dos milagres. Isso, exatamente isso, por causa dos milagres. Havia pessoas que seguiam a Jesus simplesmente porque precisavam de algum milagre, de alguma cura, né, da cegueira, paralisia, em modo geral, porque queriam um milagre. Há pessoas também que seguiam a Jesus, diz a Bíblia, que uma certa multidão, quando Jesus atravessa o mar e chega do outro lado, aquela multidão vai até Jesus e Jesus fala para ela assim: por que vós me seguiste? E aí Jesus diz assim: vocês me seguem não pelo pão celestial, mas pelo pão material, pelo pão que perece. Então, nós observamos uma terceira classe de pessoas aí que seguem a Jesus. Aquelas que seguiam a Jesus pelo pão, simplesmente pelo comer, simplesmente pelo aquilo que Jesus iria saciar a sua fome. Então nós vemos aí um outro tipo de pessoa que está seguindo a Jesus, simplesmente aquela que segue, né, para se beneficiar, né, de alimento, talvez ficarem seguindo a Jesus, né? Jesus vai me dar pão hoje, amanhã Jesus me dá outra comida, um outro mantimento, né? Só que a Bíblia diz que o reino do céu não é pão e não é comida, né, mas ele é espiritual. Então, mais uma pergunta: por que você segue a Jesus? Segue para que não te falte as coisas, para que não te falte o alimento? Existe um outro tipo de pessoa também que segue a Jesus. Talvez vai ser o último que eu vou falar para não estender muito vídeo, muito áudio. É um outro tipo de pessoa que foi um homem chamado Simão. Ele aparece lá no livro de Atos. A Bíblia conta que esse homem, quando viu que Pedro e João, quando chegaram numa certa cidade e viu que o povo ali ainda não havia recebido o Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro e João começou a colocar a mão sobre aquelas pessoas que ainda não haviam recebido o Espírito Santo, e quando Pedro e João iriam colocando as mãos sobre aquelas pessoas, elas passaram a receber o Espírito Santo. E quando esse homem Simão, que era um homem mágico, ele viu aqueles milagres ocorrerem através de Pedro e João, ele, na verdade, ofereceu a Pedro e João dinheiro para que Pedro e João concedesse aquele dom para ele também, para que todas as pessoas que ele fosse colocando as mãos pudessem também receber o Espírito Santo. Então nós observamos um quarto tipo de pessoa que está, né, seguindo a Jesus no Evangelho. Isso de uma forma, não no sentido restrito de seguir Jesus, no sentido ao pé da letra, mas no sentido de seguir a Jesus, de estar no caminho, estar na igreja, né? Então, que tipo de pessoa é esse? A pessoa que está no caminho simplesmente pelos dons. Isso, exatamente isso, pelos dons. Então, eu te pergunto: por que você está na igreja? Porque você quer dom? Porque você quer ser usado? Ou você está por causa do pão? Ou você está porque você está precisando de um milagre? Ou você está por causa de dinheiro? Mas ainda para terminar, existe uma outra pessoa. Existem outras, mas para terminar, eu vou deixar para você: existe uma pessoa que segue a Jesus, que essa nós devemos ser. A Bíblia diz que Jesus estava pregando para uma grande multidão. E quando Jesus começou a falar que ele era o pão, ele era a carne, que ele dava a sua carne
por amor de nós, e quem não comesse a sua carne não teria parte com ele. A Bíblia diz que uma grande multidão se irritou com aquilo e simplesmente resolveu abandonar de caminhar com Jesus e simplesmente foi seguindo seus caminhos e abandonou Jesus. Aí então a Bíblia diz que Jesus vira-se para os seus discípulos e diz para eles: vós também não quereis me abandonar e deixar de me seguir? Então os discípulos, eles, nesse momento, na verdade Pedro, ele vira para Jesus e fala: mestre, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida. Então observamos uma quinta categoria de pessoas: as pessoas que serviam a Jesus simplesmente pelo único e maior objetivo, o objetivo da salvação. Pedro, ele reconhece que somente em Jesus ele iria conseguir a salvação. Então, essa é a pessoa que nós devemos seguir. Seguir a Jesus pela salvação. Você não pode, eu nunca servimos a Jesus por qualquer outro motivo, por dinheiro, por milagre, por pão, por água, por prosperidade. O único motivo que nós devemos seguir a Jesus será pela nossa salvação. Se você um dia for próspero, se um dia você jogar a rede e colher muitos peixes, se um dia você for usado por Deus, se um dia você tiver o dom da cura, o dom do milagre, a prosperidade na sua vida, enfim, qualquer outra coisa, isso será secundário. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então, meu irmão, não busque a Jesus por qualquer uma dessas coisas, mas busque a Ele pela sua salvação. A sua salvação não tem preço. Não abra mão. Fique na paz. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá? Para você estar recebendo mensagem aí diária. Fique na paz em nome de Jesus. E aí, meu irmão, tudo na paz? Eu quero fazer uma pergunta a você. Por que você vai para a igreja? Por que você serve a Cristo? Por que realmente você está trilhando no caminho? Por que eu digo isso? Porque nós temos algumas passagens da Bíblia